Bom dia, pessoal. Bom dia novamente a todos. Acho que já tem um número expressivo aqui, né? Temos 27. Acho que ao longo do dia podem entrar mais pessoas. 8h05, eu não quero me estender tanto, né? Eu sempre tento começar o mais breve possível. A gente tem as nossas atribuições aí para fazer ao longo do dia, tá? Então, eu vou compartilhar a tela e eu vou só pedir para que alguém me confirme que o compartilhamento está ok, certo? Também para passagem pela polícia por direção perigosa. Um outro suspeito ainda... Só tem alguém com... Pronto, microfone ligado. Vocês conseguem ver, pessoal, a minha tela? Alguém pode me falar? Eu acho que não, né? Bom dia. Sim, doutor Tá Franco. normal, sim. Sim, conseguem ver, né? Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Cris, já está gravando? Tá dando tudo certo? Já sim. Pronto, lembrando que essa aula, pessoal, como todas as outras, estão sendo gravadas, tá certo? A gente já criou a plataforma no site do IPH e essa semana eu já vou tentar colocar todas essas aulas, só falta uma, né? Como eu disse a vocês, a mensagem hoje é a nossa penúltima aula desse treinamento. Espero que vocês tenham gostado, né? É muito importante um feedback de vocês. Eu vou fazer depois uma avaliação para receber esse feedback de vocês, né? Para saber o que a gente pode melhorar, o que a gente precisa melhorar, sobre o que vocês querem conversar, né? E eu me lembro que no início do ano, não lembro quem foi, mas alguém tinha me falado sobre essa questão dessa aula de efeitos adversos do ciclo do sangue, quando a direção técnica falou comigo sobre esse treinamento. Eu não hesitei em falar com vocês, porque é muito importante. Na verdade, pessoal, essa aulinha aí de efeitos adversos do ciclo do sangue é uma aula muito teórica, tá? Então, eu vou tentar, de alguma forma, deixar ela um pouco mais dinâmica, mas é uma aula bastante teórica. Tem muito conceito, muita definição, né, e muita conduta, mas é muito importante porque reflete o nosso dia a dia, reflete o nosso trabalho, né? Então, para quem me conhece, já me conhece, meu nome é Franklin, eu sou coordenador médico da triagem clínica e a gente vai falar então sobre os diversos efeitos adversos à doação de sangue e aférese também, tá bom, pessoal? Bom, a gente vai falar então sobre o objetivo dessa aula, a classificação das reações, isso é muito importante, tá? As reações, tanto as reações de sangue quanto a de aférese, que conduta nós devemos... Tá tão baixinho. Alguém está com o microfone ligado. Franklin, desculpa, aqui tá sem som. O teu microfone tá desligado. Alô, vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Sim, né? Gente, perdão, tá? Perdão, foi um erro meu aqui. Então, vou voltar daqui, tá certo? Pronto, a Cris tá me avisando aqui, gente. Desculpa, tá? Então, a gente vai falar nessa aula sobre os efeitos adversos, como eu estava comentando. O objetivo dessa aula, as classificações das reações, que reações existem, né, que a gente pode esperar para um doador de sangue, um doador de aférese, que conduta a gente vai tomar imediatamente àquele evento adverso que está acontecendo, quais são as orientações que a gente vai dar para aquele doador de sangue ou de aférese após ele sair do nosso hemocentro, e vamos tirar dúvidas também, mas como eu sempre digo a vocês, quem me conhece sabe
eu prefiro que essas dúvidas elas sejam sanadas no momento da explicação. Não vamos deixar lá para o final, não, porque aí a gente pode perder um pouquinho do raciocínio. Então, qualquer pessoa que tiver com alguma dúvida, não precisa nem levantar a mãozinha, não, gente. Basta ligar o microfone e aí pode falar, tá bom? Tá certo? Peço perdão, então, aí pelo iniciozinho do microfone que eu deixei desligado. Gente, então, qual é o objetivo dessa nossa aula, né? O objetivo é um objetivo muito simples. É a gente discutir, discorrer sobre as diversas reações adversas que a gente tem, tanto a doação de sangue quanto a doação por aférese, tá certo? A gente vai tentar definir essas reações, tentar diferenciar algumas delas e explicar a vocês quais são as condutas, quais são as orientações que a gente tem que dar naquele momento ao doador e temos que fazer naquele momento ao doador e logo após ele sair do nosso hemocentro. Isso é muito importante, pessoal. Vocês sabem que reações adversas, elas são comuns de acontecerem, né? Graças a Deus, a grande maioria delas é reação leve, e também reação local, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente que a gente pode dividir elas em reações locais e reações sistêmicas, mas a grande maioria delas é de reação local e muito leve, né? Lembrem que doar sangue, doar plaquetas, né, ou qualquer outro hemocomponente é um ato seguro, né, pessoal? Se não fosse, a gente não estaria incentivando tanto a população a fazer isso, tá certo? Então, vamos tentar definir melhor cada reação e vamos focar nesse tratamento. A classificação, pessoal, ela vai ser baseada no marco conceitual. Quem conhece a gente, pessoal, sabe, quem conhece o marco conceitual, sabe que ele dá diversas orientações, tanto para reações adversas à transfusão de sangue, né, como também a doação de sangue, né? Então, ele dá essas classificações, ele conceitua muito para o doador de sangue e para o receptor, né? Então, para quem doa sangue, para o doador de sangue ou plaquetas por aférese, o marco conceitual ele vai classificar quanto ao tempo de ocorrência, quanto à gravidade, quanto à correlação com a doação e quanto ao tipo de doação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá certo? Primeiro, a gente vai falar sobre o tempo de ocorrência, né? Quanto ao tempo de ocorrência, elas podem ser imediatas ou tardias. E aí difere um pouquinho da forma de definição para transfusão sanguínea, né? Então, reação adversa por tempo de ocorrência imediata é antes de deixar o hemocentro. E tardia é após deixar o hemocentro. Então, qualquer doador que teve uma reação enquanto estava aqui dentro do hemocentro, ele vai ser classificado quanto ao tempo de ocorrência, quanto imediata. E tardia, logo após ele sair do hemocentro, quando já estiver em casa ou em outro local, tá bom? Então, o tempo mesmo é deixar ou não o hemocentro. Quanto à gravidade, pessoal, é bem simples essa classificação quanto ao tempo de ocorrência, né? Quanto à gravidade, pessoal, a gente vai defini-la quanto leve, moderada e grave, tá certo? E aí é bacana porque o marco conceitual, ele utiliza para essa classificação tanto reações sistêmicas quanto reações locais, tá certo? Então, uma reação leve, ou seja, quanto à gravidade ela é leve, quando uma reação sistêmica ela tiver sintomas subjetivos. E que sintomas seriam esses? Mal-estar, náusea, tontura. Aquele doador que a gente começa a coletar o sangue dele, ele começa a dizer, eu estou sentindo uma gastura, eu estou sentindo um mal-estar, né? Um sintoma subjetivo, mas que a recuperação é rápida, em menos de 30 minutos. Ou então, uma reação leve é uma reação com sintoma local que não impeça o doador de exercer suas atividades, ou que tiver uma duração menor do que 2 semanas, tá certo? Então, toda vida que vocês classificarem quanto à gravidade, lembrem que essa classificação ela tem uma definição para a reação local, como também para uma reação sistêmica. Vocês não escutaram o que eu falei no iniciozinho, pessoal, mas eu disse que essa aula ela é um pouquinho chata, porque ela tem muita teoria, né? Ela tem muita definição, tá bom? Então, alguém quer falar alguma coisa?
microfone, eu acho que alguém ligou o microfone erradamente. Pronto. Então, sempre lembre, como eu disse a vocês, essa aula é um pouquinho chata porque tem muita definição, tá bom, pessoal? Mas ela é uma aula importante porque a gente lida muito com isso no nosso dia a dia, tá? Bom, uma reação moderada, lembra? Eu tenho que classificar. Doutor Franklin, não tem tela sendo apresentada, é isso mesmo? Alguém não tá vendo a tela? Eu, Júlia, não estou conseguindo ver. Eu estou vendo a sua imagem, a tela não. Também não, Fátima, de Xará. Gente, por favor, me falem. Obrigado, Júlia, obrigado. Ô, gente, hoje, sei não, viu? Vocês estão conseguindo ver agora? Agora sim. Sim. Agora sim. Mil desculpas, então, viu? Hoje eu tô todo doido, né, pessoal? É segunda-feira, viu? Desculpem, tá, pessoal? Vocês estão conseguindo ver minha tela agora? Sim. Então, pronto. E aí, reação moderada, como eu estava falando, né? Como eu disse a vocês, toda vida que a gente classificar quanto à gravidade, a gente tem que classificar tanto as reações locais e sistêmicas. Então, reações sistêmicas são reações com sintomas objetivos. Queda da pressão, perda da consciência, tá certo? Sintomas mesmo objetivos. Frequência cardíaca reduzida, ou reações com sintomas locais que impeçam o doador de exercer suas atividades habituais ou que tem uma duração maior do que 2 semanas, tá? Como, por exemplo, uma irritação nervosa, que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, tá? Mas reação leve e reação grave e moderada, lembrem, a gente tem que definir, elas têm uma definição, tanto baseada em sintomas locais, quanto também nas reações sistêmicas. Vamos lá. E a reação grave é a única que a gente vai notificar ao Notivisa, tá bom, pessoal? Reações leves e moderadas a gente não precisa fazer essa notificação, tudo bem? Mas toda reação grave é uma reação onde eu vou evitar que algo de mais grave aconteça ao meu doador de sangue ou de aféres. É uma reação em que eu vou precisar de uma hospitalização. E aqui eu queria até partilhar um pouco com vocês essa questão da necessidade de hospitalização, porque antigamente, né, eu achava que essa necessidade de hospitalização era alguma internação mesmo, né, internação, o doador teve alguma reação grave, precisou ficar internado, precisou fazer algum procedimento cirúrgico, enfim. E na verdade não é, tá? Necessidade de hospitalização não é o mesmo que internação, mas sim uma necessidade de intervenção médica para que algo a mais não aconteça àquele doador. Vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, teve um doador que ele teve um desmaio durante o lanche. E é incrível como muitas vezes, não sei se vocês percebem, essas reações, principalmente vasovagais, elas acontecem no lanche, né? E aí ele caiu, ele desmaiou, e ele bateu a cabeça, né, na quina da mesa onde tem o lanche, né, onde as pessoas fazem o lanche. E aí a gente teve que levar ele ao IJF para fazer tomografia, avaliação com o neurocirurgião, e aí estava tudo bem, foi tudo ok, enfim. Esse doador, para mim, antigamente eu achava que ele tinha tido uma reação moderada, né? Eu iria considerar ele como vasovagal. Mas aí, gente, ele precisou de acompanhamento médico. Ele teve que ser levado a um hospital terciário, ele fez uma tomografia, foi feita uma sutura. Então, esse doador, ele é um doador recusado definitivamente, né? Essa reação, ela deve ser notificada ao Notivisa, né? De todas elas, a grave é a única que deve ser notificada, tudo bem? Isso foi até um impacto para mim, né? Quando me disseram, olha, eu estava conversando com a direção na época, olha, tem que ser recusado definitivamente. Eu disse, meu Deus, sério? Até, né, discuti. Mas é muito conceitual essa definição, né? Essa necessidade de hospitalização é toda e qualquer intervenção médica que vai fazer com que aquele doador ele não tenha nenhuma incapacidade funcional, tá bom? Isso a gente falando das reações sistêmicas, né? E reações locais com duração maior ou igual a 1 ano, e às vezes pode acontecer, a gente vai falar mais à frente. Tem o braço doloroso, enfim. Oi?
Desculpa interromper, é só uma pergunta. Pode falar. Quando tu fala Claro. notificação, é notificação no Notivisa, né? Mas no SBS a gente notifica todas. Todos, E a perfeito. ficha também, né? Isso. Na verdade, você antecipou uma informação que eu ia dar lá no finalzinho, tá bom? Foi a Sara, né, Sara? Isso. Pronto, Sara. Mas é isso mesmo, tá? É porque tá lá quase no último slide, tá bom? Mas todas, já antecipando, como a Sara já antecipou aqui com a gente, toda e qualquer notificação, ela tem que ser registrada na nossa ficha de notificação, tudo bem? E também no sistema SPS, tá bom? De todas elas, a grave é a única que a gente deve notificar o Notivisa, tudo bem? Toda vida que a gente fala em reação à doação, reação transfusional, enfim, a gente tem que discutir a imputabilidade. O nome não é estranho, imputabilidade, causalidade. Mas o que é isso, Franklin? Até brinquei aqui, o que é isso, macho, né? A imputabilidade nada mais é do que a correlação entre a reação adversa à doação de sangue ou transfusional com a correlação entre a causa, entre o efeito adverso e a doação de sangue ou a transfusão sanguínea, tá bom? É bem chatinho isso, é bem, né, descritivo, mas a gente precisa saber essa imputabilidade, ou seja, essa correlação entre a doação de sangue ou de plaquetas e o efeito adverso, ele é confirmado quando a gente tem uma evidência clara, por exemplo, um hematoma, né? Eu doei sangue, logo após surgiu um hematoma no local da punção. Não tem como a gente dizer que aquilo não tem outra causa, né? Aquilo é uma causa decorrente da doação de sangue, né? Possível, provável é quando indica a correlação, mas não tem uma certeza, né? A gente não consegue definir muito bem. A gente tem dúvidas ainda, tá? Improvável é quando existem outras causas, a causa é outra, na verdade, aquela reação adversa, na verdade, ela não deve ser chamada reação adversa, porque teve outra causa. E aí, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. No dia 2 de janeiro, nunca esqueço, eu estava aqui de plantão, e aí uma doadora entrou em contato com o serviço social, dizendo que teve perda da visão logo depois que doou sangue, né? O que a gente chama de amaurose, né? E aí eu fiquei pensando, digo, gente, eu nunca ouvi falar na minha vida que uma pessoa ficou, né, não ficou cega, mas teve uma perda da visão, um embaçamento da visão, porque doou sangue, né? Digo e repito a vocês, doar sangue é um ato seguro. E aí eu discuti o caso com a doutora Luciana na época, ela também disse, Franklin, eu nunca nem ouvi falar isso também, mas deixa eu conversar aqui com o neurologista. Então a gente entrou em contato com o neurologista do HGF, da emergência, né, o que estava de plantão, e ele orientou, né, que a gente encaminhasse aquela doadora até lá. Ela foi, né, na verdade foi, mas não quis ser atendida porque demorou lá o atendimento, enfim, mas 2 dias depois ela foi ao oftalmologista, né? E, na verdade, ela já tinha um diagnóstico de catarata, precisava fazer uma cirurgia de catarata e simplesmente a catarata piorou, né? Coincidentemente, piorou logo após a doação de sangue. E ela atribuiu a isso. E eu gostei porque ela disse, não, o médico disse que não tinha nada a ver mesmo com a doação de sangue, não, porque de fato, né, a gente nunca, eu vi na literatura, em algum estudo, falando que a amaurose foi decorrente de uma doação de sangue. Então, isso é improvável, tá bom, pessoal? Ela tinha uma catarata, e a catarata, coincidentemente, piorou, né, logo após ela ter doado sangue, tá bom? Bom, a descartada é aquela quando a gente começa a fazer a notificação, mas depois viu que não tem nenhuma relação, enfim, é descartada mesmo, não tem relação. E a inconclusiva que a gente não consegue definir se de fato teve ou não correlação, tá bom? Então, todo e qualquer efeito adverso, a gente tem que tentar entender se de fato existe relação daquele efeito com a doação de sangue, tá bom? E essa tabelinha, pessoal, ela também vale para transfusão de sangue, tá certo? Bom, então vamos falar sobre essas reações, né? A gente já definiu aí quanto ao tempo de ocorrência, quanto à gravidade.
E agora vamos falar dessas reações, né, desses tipos de reações, que elas são definidas em dois grandes grupos, as reações locais e as sistêmicas, tá bom? As locais, elas são subdivididas no subgrupo de extravasamento e dor, e as sistêmicas não. Mas sempre lembrem, a gente tem reações locais e sistêmicas, e as locais podem ser subdivididas em extravasamento e dor. Bom, aquela mais comum, pessoal, de extravasamento, óbvio, não tem como não ser, são as equimoses e os hematomas, né? Equimose, pessoal, é um extravasamento mais superficial, o hematoma ele é mais profundo, tá bom? Só para diferenciar um pouquinho. É muito comum, né, das reações adversas locais, equimoses e hematomas são as mais comuns, equimose muito mais ainda do que hematoma, tá bom? Mas é uma reação adversa decorrente de um extravasamento que causa dor local, edema, alteração na coloração, que ela é bem visível, né? E a conduta imediata, assim que surge um hematoma, a gente tem que parar aquela doação de sangue, a gente tem que pedir para o doador pressionar o local, tá? Se possível, elevar o membro por algum tempo, pelo menos 5 minutos, e aplicar gelo no local. Essa conduta, pessoal, de parar a doação, pedir para pressionar, elevar o membro e aplicar gelo local, ela vai valer para praticamente quase todas as reações locais, tá certo? Vai se tornar até um pouco mais repetitivo. Mas é muito imediato, a gente lembra muito dessa conduta, porque a gente vivencia bastante isso, né? Então, funcionou, está surgindo um hematoma, está tendo um extravasamento, tira a agulha, pressiona, eleva o membro e aplica gelo no local, tá bom? Vocês podem pegar alguma daquelas plaquinhas que a gente tem, né, de gelo nas coletas externas, na sede também, coloca dentro de um saquinho e coloca em cima do local onde tem um hematoma, tá bom? E que orientações que eu vou dar àquele doador? As mesmas que a gente fez lá na coleta, né? Pedir para que ele continue aplicando gelo local, se ele quiser tomar algum anti-inflamatório também, porque pode causar dor ou hematoma, então ele pode tomar algum anti-inflamatório, tá? E se tiver ressangramento, orientá-lo, olha, se acontecer de sangrar novamente, pode elevar um pouquinho o membro, pega um algodão, comprime o local da punção, e se isso não melhorar, se aumentar, se persistir a dor, ou então alguma outra consequência relacionada a esse hematoma, equimose, entrar em contato com a equipe do Hemose, tá bom? Bom, como eu disse a vocês, pessoal, equimose e hematoma são as reações locais mais comuns, tá certo? Punção arterial, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, digamos assim, de ver uma punção arterial. Na minha vida toda, só vi uma punção arterial, gente, nos faz lembrar muito, assim, a gente não esquece, porque é muito vivo, literalmente, né? Quando a gente faz uma punção arterial, o sangue tem coloração vermelho vivo, é um fluxo rápido, a gente nota mesmo, é muito notória essa pulsação da agulha e sente dor no local, porque houve o extravasamento, né? O que a gente tem que fazer, primeira coisa, é chamar o médico, tá bom? Chama o médico, lembra sempre quando acontece alguma coisa muito grave, a gente pede ajuda e começa a fazer alguma coisa, né? Então, a gente chama o médico, retira a agulha, pede para o doador pressionar aquele local ali da punção que está extravasando por pelo menos 10 minutos, aplica gelo local e o médico ele tem que avaliar aquele doador. A gente tem que ver os sinais vitais dele. Eu tenho que ver a pressão, tenho que ver o pulso, o tempo de enchimento capilar daquele doador, né? Lembrem, pessoal, que a quantidade de volume que a gente coleta é uma quantidade pequena, né? Para a quantidade de sangue que a gente tem no corpo todo de um adulto, né? Esse volume de até 460 ml é um valor baixo, né? Então, assim, muito dificilmente ele vai ter alguma instabilidade hemodinâmica, aquele doador. Mas, óbvio que a gente precisa que ele seja avaliado e a gente precisa fazer um exame físico detalhado para saber se aquele sangue arterial não está causando alguma instabilidade àquele doador, tá bom? Então, não esqueçam,
tem que parar e pressionar por pelo menos 10 minutos, tá? O que a gente vai orientar aquele doador? Como eu disse, as mesmas coisas que a gente fez com ele no nosso hemocentro, no nosso local de coleta. A gente vai aplicar gelo no local, orientá-lo que se houver um ressangramento, que ele eleve o membro, comprima o local, que se não melhora, ele procure um serviço de emergência. E a equipe de enfermagem pessoal tem que acompanhar aquele doador, né? Ligar no dia seguinte para saber como é que tá, depois 5 dias depois para saber se está tudo bem, né? Orientá-lo também a se hidratar melhor durante todo o dia e aquelas orientações gerais que a gente sempre dá, evitar pegar peso, evitar trabalhos que tenham algum tipo de risco, enfim. Mas o mais importante é orientá-lo que houve alguma piora, procurar o serviço médico de emergência, tá certo? Esse doador, engraçado, ele não teve nenhuma reação outra que não o extravasamento de sangue. Esse doador que eu falei a vocês, que foi o único doador que eu acompanhei, que foi uma punção arterial. Ele só teve extravasamento, teve dor também, mas aí o processo dele ao longo dos dias foi muito favorável e deu tudo certo. Como eu disse a vocês, essa quantidade de volume que a gente coleta é muito pequena, né? Bom, a gente tem algumas complicações, né, na punção arterial, tem o próprio hematoma, que ele pode ser grande, e tem outro. Aí, pessoal, essa outra foto aí à direita não é um braço não, tá bom? É só porque eu não encontrei uma foto boa para mostrar a vocês e falar um pouquinho sobre a síndrome compartimental. É uma complicação que pode ocorrer da punção arterial. A síndrome compartimental é um extravasamento de sangue tão intenso, mas tão intenso, que comprime vasos e nervos daquela região, tá bom? É uma complicação muito grave, porque se eu comprimo vasos, eu estou impedindo o suprimento sanguíneo dos músculos, enfim, dos tecidos ao redor. Então, quando é muito grave, precisa de intervenção médica, a gente precisa fazer o que a gente chama de fasciotomia, que é abrir um pouquinho para diminuir a pressão aí dentro, tá bom? Mas é uma complicação que pode acontecer e é uma complicação grave, tá bom? Bom, sangramento pós-doação, isso também acontece, né? Até comum acontecer. É aquele doador que doou sangue, tudo ok, tudo tranquilo. Aí quando ele está no lanche, vê que o braço dele está todo ensanguentado, né? Isso é um sangramento pós-doação, é um sangramento espontâneo. Basta ele retornar ao local, né? Ao local da coleta, fazer a limpeza daquele local, pressionar, elevar o membro e, se necessário, aplicar gelo local. Pode falar, quem falou. Doutor Frank, quando tem um sangramento pós-doação, que ele volta, a gente tem que notificar? Notificar que você fala o Notivisa, não, né? Você está falando... No SBS. Oi? No SBS, a gente tem que fazer aquela ficha e notificar? Sim, toda e qualquer reação, Valdemira, você tem que fazer a notificação no SBS naquela ficha de notificação da gente, tá? Pois quando ele só sangrava depois para a gente trocar, a gente nunca fazia, não. Agora vamos fazer. Tá bom, agora vai dar certo. Por isso que a gente está tendo esse treinamento, né? Para que a gente possa alinhar as nossas condutas, tá bom? Deixa eu só beber aqui um gole d'água. Pronto. Vamos lá, pessoal. A gente vai, então, para outra reação adversa, né, local, que é a dor, tá? A primeira delas que a gente vai falar é a irritação do nervo, né? A irritação do nervo, pessoal, ela é uma dor decorrente, né, da presença de um hematoma. Então, muitas vezes, pessoal, o hematoma vai ter, além do hematoma local, daquela coloração diferente do local da punção, a gente vai ter dor associada e essa dor pode também causar irritação. Lembrem, pessoal, que sangue é um líquido, digamos assim, né? É um tecido inflamatório quando está fora dos vasos, né? Sangue no intestino, por exemplo, sangue no estômago. Então, quando eu tenho sangue no músculo, por extravasamento, né? Eu tô causando uma irritação local ali. Então, por isso que eu tenho dor. Eu posso ter parestesia, que é aquela sensação de formigamento, tá? Mas a irritação do nervo, pessoal, ela obrigatoriamente tem que ter o hematoma. Ou seja, eu tô sentindo uma parestesia, tudo bem? Aquele formigamentozinho, e eu tenho um hematoma no braço puncionado, tudo bem?
A lesão do nervo, pessoal, ela é uma dor intensa, ela tem radiação, tem parestesia, e ela não é obrigatória ter relação com a punção, porque a gente sabe que a gente tem uma variação anatômica, tá bom? Às vezes, na punção, eu posso lesionar o nervo, e aí aquele paciente, aquele doador, ele vai ter uma dor intensa, né? Ele vai ter essa irradiação, mas algumas dessas punções, elas não são decorrentes de uma má punção da flebotomista, é por uma variação anatômica, é importante que se diga isso, tá bom? A recuperação, ela pode ser entre 3 a 9 meses, pode demorar um pouquinho, e é necessário a gente encaminhar um neurologista, né, para o neurologista avaliar a necessidade ou não de algum exame mais específico, tá certo? Como eletroneuromiografia, tudo bem? Então, irritação de nervo é uma coisa, lesão de nervo é outra, tá bom? A lesão do nervo, eu tenho uma dor intensa e eu tenho irradiação, tá certo? E a lesão do tendão, diferentemente da lesão do nervo, ela não tem irradiação, ela tem uma dor intensa, é logo durante a punção ou a retirada da agulha, tá certo? Então, vejam bem, a gente teve 3 aqui reações adversas do subgrupo dor. A gente teve a irritação, não tem o hematoma, tá bom? E a lesão do tendão, eu tenho dor intensa e não tenho irradiação, tá certo? O bom, pessoal, é que a conduta que a gente vai tomar é basicamente a mesma, tá certo? A gente vai chamar o médico, interromper a coleta, aplicar gelo local, orientar aquele doador sobre o possível diagnóstico e sempre pedir para ele entrar em contato conosco, né? Recentemente também eu atendi um doador que teve uma irritação nervosa, ele estava há quase um mês após da coleta de sangue dele, ele ainda estava sentindo dor e parestesia. A gente conseguia ver superficialmente um pouquinho de hematoma, mas não tem como a gente saber se tem extravasamento interno, né? Então, por isso que a gente ainda classificava como irritação nervosa. E a gente entrou em contato com ele na verdade, entrou em contato com o neurologista para que ele fosse avaliado. Acabou que ele não aceitou por outros motivos, enfim, mas isso não é tão comum não, tá bom, pessoal? Mas isso pode acontecer por conta do extravasamento. Como eu disse a vocês, o sangue fora dos vasos, ele é um líquido bem irritativo, tá bom? E o braço doloroso, pessoal, que eu basicamente nunca tive nenhum doador, nunca atendi nenhum doador com esse sintoma, é um doador que tem uma dor intensa com irradiação que não se encaixa em nenhum deles, né? Não é uma irritação nervosa, não é lesão de nervo, não é lesão de tendão, a gente classifica como braço doloroso, tá bom? É um diagnóstico de exclusão. Outras complicações que a gente pode ter devido ao extravasamento é a TVP, a famosa trombose venosa profunda, tromboflebite, alergia, tá? Trombose e tromboflebite, pessoal, são inflamações venosas, tá? A tromboflebite, ela é mais superficial e a venosa profunda, como o próprio nome diz, ela é mais profunda, tá bom, pessoal? Essa tromboflebite e a TVP, elas têm os mesmos sintomas, dor, calor, formigamento, né? Inchaço, enfim, vermelhidão. Mas, como eu disse a vocês, a tromboflebite ela é mais superficial, tanto é que a gente consegue ver o trombozinho associado, né, àquele famoso cordão subcutâneo. Então, tromboflebite é mais superficial e trombose ela é mais profunda. E aí a gente tem que encaminhar esse doador para ver a necessidade de anticoagulação, tá bom? E a alergia, pessoal, geralmente é uma alergia decorrente dos antissépticos que nós utilizamos, tudo bem? Pronto, das reações locais, tudo bem. Agora vamos para as reações sistêmicas, né? Eu acho que reação vasovagal é uma das mais comuns, né? Reações sistêmicas que nós temos. Ela é muito, muito comum.
em mulheres, doadores de primeira vez e jovens, né? Esse é o perfil típico, pessoal, daquele doador que pode ter uma reação sistêmica, em especial uma vasovagal, tá bom? É uma mulher jovem e doadora de primeira vez. Por isso, pessoal, que a gente enfatiza tanto com vocês aquele cuidado a mais com o doador de sangue de primeira vez. Por isso que ele recebe aquele adesivozinho, não só para dizer a ele, olha, você é especial, que bom que você veio primeira vez, mas também para alertar o triagista, para alertar o flebotomista, que ele é um doador de primeira vez, então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Por isso que os jovens doadores, né, aqueles que têm 16 e 17 anos, independente do gênero, independente da frequência das doações, a gente está coletando só 400 ml, né? Lembrem que recentemente, nessa nova revisão do manual deste ano, a gente modificou isso. Então, doadores jovens, 16 e 17 anos, os menores de idade, agentes. Pessoal, vocês estão sem som? Vocês conseguem? Não, o som tá ótimo. Tá ótimo, né? Obrigado. Então, por isso que a gente optou por modificar, né, para esses jovens, para colocar um volume mínimo de sangue, tá bom? A gente não tem síndrome vasovagal, né? Vasovagal. Alguém saberia o que é uma síndrome vasovagal? Alguém quer falar? A gente fala tanto nisso, né? Síndrome vasovagal, síndrome vasovagal. Alguém saberia me falar? Alguém quer falar ou não quer? Vamos logo terminar isso. Não? Tá bom, gente. Vamos lá, então. Então, a síndrome vasovagal é uma superestimulação, pessoal, do nervo vago, tá bom? Essa superestimulação do nervo vago vai fazer com que aquele paciente, aquela pessoa, ela tenha uma redução na frequência cardíaca, ela tenha uma redução na pressão e tenha toda essa sintomatologia aí que eu coloquei nos slides. Extremidades frias, sudorese, tontura, palidez, hipotensão, pulso lento, tá? Essa questão do pulso lento é muito importante, porque ela é quem vai diferenciar de uma outra reação sistêmica que a gente vai ver mais à frente, tá bom? É aquele doador típico, aquela mulher de primeira vez, bem jovenzinha, 16, 17 anos, que veio doar, ficou tonta, pálida, começou a suar. Quando a gente foi verificar os sinais vitais, a pressão e a frequência cardíaca estão bem abaixo daquelas que ela entrou, né, na pré-triagem. Então, é um perfil bem típico, né? A gente já tem costume aí de diagnosticar essa reação, tá? Conduta imediata, gente, todo mundo já sabe também, eu tenho certeza, isso é muito prático da gente, é levar os membros inferiores, oferecer hidratação, conversar com aquele doador, verificar os sinais vitais, tá? A síndrome vasovagal, ela pode ser o gatilho, né? Já usam tanto essa palavra, né, hoje em dia. Então, gatilho para ela, tanto pode ser fator psicológico, aquele doador que veio até nós com medo, ele tá com medo, tá nervoso, a agulha é grossa, vai tirar muito sangue meu. Mas também pode ser decorrente da própria velocidade, né, da doação de sangue, da própria retirada do sangue, enfim, tem muito fator psicológico ali envolvido, tá certo? Então, por isso que a gente tem que conversar com ele, com esse doador, acalmar, e o flebotomista, ele tem que estar muito bem treinado para verificar se aquele doador, ele está tendo algum sintoma da reação vasovagal. Aqui eu queria só reforçar com vocês duas coisas, pessoal. Elevar os membros inferiores é elevar mesmo, tá bom, pessoal? Às vezes, eu sei que em coleta externa a gente tem uma cadeira que não consegue elevar muito os membros inferiores do doador. Quando a gente baixa, ele fica numa posição deitado. Então, elevem mesmo os pés, né, daquele doador. Eu faço muito isso em coleta externa. Quando eu via que não estava muito, né, não tinha um declive muito grande, eu pegava e eu mesmo elevava as pernas daquele doador, ficava segurando por um tempo, tá bom? E outra coisa, quando esse doador retornar, estiver bem, não, vou usar aqui um palavreado cearense, não entupam aquele doador de comida não, meu povo, pelo amor de Deus. Porque aí o doador ficou bem, passou 5 minutinhos, elevei os membros inferiores, retorno, tá bem, vamos lanchar? Ok, vamos fazer um lanche.
Mas não vamos dar 2, 3 sanduíches para aquele doador, não vamos dar 4 biscoitos para ele, 3 copos de suco. É incrível como um doador, ele tem uma reação vasovagal, ele fica bem, quando ele retorna, entopem ele de comida, aí ele começa de novo. Aí vomita, aí tem ânsia de vômito, aí começa, aí se incomoda porque tá vomitando, aí fica com vergonha, né? Então, assim, pessoal, quando retornarem, vamos hidratar aquele doador de maneira calma. Você quer o lanche, né? Quero, então dá um lanche novamente, mas não entope logo aquele doador de comida e bebida, não, pelo amor de Deus, tá certo? Bom, quais as orientações que a gente vai dar após, né, ele sair do nosso hemocentro? Descansar, não operar máquinas, né, pelo amor de Deus, isso é importante para qualquer doador que tenha qualquer tipo de reação, e aliás, que nem tenha reação também, né, que a gente não pode deixar que aquele doador opere máquinas perigosas, enfim, trabalhe em altura, e se hidratar bem ao longo do dia, tá bom? Outra complicação que a gente pode ter sistêmica é a hiperventilação. Eu, particularmente, nunca vi um doador com hiperventilação, mas essa hiperventilação é uma respiração rápida, sudoreica, uma sensação de formigamento que está muito associado à ansiedade, né? Ele está muito preocupado, ansioso, com medo, enfim. E aí a gente vai interromper a coleta, óbvio, né? Vai tentar passar tranquilidade para aquele doador. Como eu disse a vocês, está muito associado a essa questão psicológica. Se ele não estiver bem, a gente pode dar um saco de papel para ele, se tiver, né? Ou um saco plástico, pedir para que ele respire dentro daquele saco, né? Para que aumente aí a concentração de O2, perdão, de CO2. E ele se acalme um pouquinho, tá bom? E uma complicação que pode acontecer por conta dessa hipoventilação é a hipocalcemia. O problema de uma hipocalcemia severa, tá? Severa, seria uma convulsão, tá? Mas, assim, uma convulsão decorrente de uma hiperventilação numa doação, eu acho praticamente improvável. A hipovolemia, tá, pessoal? Que isso pode acontecer. Não acho, nunca peguei uma situação, né, nesses meus 3 anos de triagem de hipovolemia, mas a hipovolemia é uma diminuição da quantidade de sangue no corpo daquele doador, né? Se a gente tem um processo bem feito, se a gente tem um maquinário calibrado, isso nunca vai acontecer, né, pessoal? Se a gente coleta 460 ml de sangue, como eu falei para vocês, esse volume não é um volume importante, né, a ponto de causar uma instabilidade hemodinâmica naquele meu doador, então não tem por que eu ter hipovolemia, mas isso pode acontecer, e isso não é falha, isso é falha, na verdade, do maquinário utilizado, né? Será que o CompoGuardia não está descalibrado, coletou muito mais do que deveria, né? Esse nosso valor, gente, 460 ml, quando eu falo que é um valor baixo, por exemplo, se eu não me engano, nos Estados Unidos, eles permitem a coleta de 550 ml de sangue. Então, vocês imaginam aí, né? 460 para 550 ml, praticamente aí 100 ml a menos que a gente coloca, que a gente coleta, né? Então, eles são muito mais permissivos. Então, veja que, mesmo assim, eles sendo tão permissivos, lá não tem essa questão da hipovolemia. Então, vejam que isso é praticamente decorrente de um problema do nosso maquinário, tá? E os sintomas que a gente vai ter: hipotensão, tontura, mal-estar e aumento da frequência cardíaca, tá? O que difere a hipovolemia da síndrome vasovagal é que, enquanto a hipovolemia eu tenho um aumento da frequência cardíaca como uma tentativa do meu coração de abastecer os tecidos, né, de sangue, ele aumenta a frequência cardíaca para tentar aumentar a quantidade de sangue ao redor do corpo. A reação vasovagal, essa frequência cardíaca, ela é diminuída. Imediata, né, a gente, óbvio, vai interromper a coleta, vai chamar o médico, vai elevar os membros inferiores. Dependendo da situação, a gente faz hidratação oral, se necessário, se o médico achar necessário, faz uma hidratação com soro fisiológico, ou então algum outro cristalóide, e vai verificar os sinais vitais, tá bom? Como eu disse a vocês, pessoal, eu particularmente nunca peguei uma situação dessas, tá? E o que é que a gente vai orientar? Se de fato for uma hipovolemia, se hidratar bem ao longo do dia e jamais operar máquinas, trabalhar em altura, enfim. E para casa descansar, pessoal. Então, a gente falou sobre as reações. Oi, pode falar. Pode falar, Valdemir. A
reação, a gente não toda reação não é para suspender a doação? Como? O doador tendo reação, todas Tá. elas, não é para suspender a doação? Ó, Valdemira, eu vou te falar que depende de cada caso, certo? Por que eu estou te falando isso? Vamos supor, já aconteceu uma vez eu ser chamado porque um doador ele estava sentindo um mal-estar, um sintoma subjetivo. Ele estava com 300 ml de sangue coletado. Aí eu fui lá e conversei com ele. Ele só estava assim, sei lá, um negócio estranho. Eu comecei a conversar com ele, puxar assunto e tal. Conseguiu coletar 460 e não teve nenhum outro problema. Então, assim, aquelas reações em que a gente pode manter, em que o sintoma é muito subjetivo, a gente pode tentar conversar com o doador para ver se ele não, sabe, geralmente é fator psicológico associado, então a gente pode tentar manter aquela doação, né? Mas se for uma reação que de fato tem um sintoma objetivo, como esses que eu falei aqui, aí é interessante a gente parar. Eu tô funcionando, tem um No caso do sudorese, palidez, a gente para. Isso, aí seria ideal parar, né? Mas, assim, se for um sintoma muito subjetivo, Valdemir, eu não vejo por que a gente parar a coleta. Agora, se forem sintomas subjetivos e sintomas esses que eu conversei com vocês aqui, em que sempre tem como conduta imediata parar a doação, como hematoma, está sentindo uma dor intensa, com irradiação, é um doador que está tendo um sintoma mais objetivo e não subjetivo, a gente pode parar. Mas se for um sintoma mais subjetivo, que às vezes é comum, gente, a gente, né? Eu teve uma vez que eu estava ano passado, uma coleta em Maracanaú, gente, eu parei a coleta por meia hora, porque era no ônibus, aí tava tudo indo muito bem. Aí bastou um ter uma síndrome vasovagal, os outros todos ficaram com medo. Foi incrível. Ele começou a ter uma tontura, palidez, e aí eu elevei os membros, aí uma moça do lado, ai meu Deus, eu odeio gente, eu detesto ver gente passando mal. Aí começou. Eu também acho que eu também tô passando. eu me rebolei em 3, como falam, né? E aí o outro também, que era doador de primeira vez, da mesma forma. Aí não teve nem como eu tentar acalmar todo mundo, né? Por exemplo, não teve como eu tentar acalmar todo mundo. Eu disse, gente, para de todo mundo. E aí eu tive que parar a coleta por meia hora. Porque as 3 cadeiras ocupadas estavam com 3 doadores com reação, né? Só um teve sintoma objetivo, os outros 2 com sintomas subjetivos. Mas eu optei por parar, porque eu não ia conseguir dar conta dos 3, né? Então, foi sintoma objetivo, a gente para. Subjetivo, continua, tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre as reações à doação por aférese, tá bom, pessoal? Eu também, assim, essas reações por aférese são reações muito, muito, muito tranquilas, assim, a maioria é por conta do citrato, né, a grande maioria, e aqui é bem mais breve, tá bom, pessoal? O citrato é um anticoagulante que é utilizado durante a coleta por aférese, tá bom, pessoal? Ele entra no sangue do doador um pouquinho, né, durante todo o processo ali da aférese, e aí ele pode levar a uma diminuição do cálcio, uma diminuição do magnésio e uma alcalose, tá certo? Uma basicidade, um aumento, né, do pH do sangue, tá bom? E aí, quais são os sintomas que a gente vai ter? Parestesia perioral, extremidade, esses são os mais comuns, formigamentos, tremores, náuseas, e por conta da hipocalcemia, se ela for muito severa, a convulsão também, tá bom? Mas é uma reação muito comum, muito, muito, muito leve, tá? Então, a gente aqui não para a coleta, nada disso, naqueles hemocentros aí, onde tem aférese, tenho certeza que em Sobral, no Crato, as meninas devem ter esse conhecimento de como é comum essa parestesia perioral em extremidades, tá bom? Bom, a alergia, ela pode acontecer, pessoal, decorrente do óxido de etileno, que é uma substância que ela é utilizada, né, por conta, para a esterilização do material, do kit da aférese. E aí pode trazer urticária, edema periorbital, edema labial, sibilos, e se for grave, uma alergia grave a esse óxido de etileno, pode causar até um choque anafilático, com hipotensão e por aí vai. Também nunca tivemos um caso desses,
graças a Deus, tá bom? Graças a Deus, as reações por aférese são bem menos frequentes do que as reações por sangue total. Eu acho que talvez pelo próprio processo ser muito seguro e também por a gente ter uma regularidade de doadores de repetição na doação de aférese. E a embolia gasosa também, que isso é o raro do raro do raro do raro, que pode ser decorrente de um problema da máquina de aférese, tá bom? Que vai aí gerar uma bolha gasosa, trazendo esse risco aí, essa reação, que é a embolia gasosa, que vai simplesmente parar o suprimento arterial do pulmão, né? Então, aquele doador, ele vai ter uma dispneia, uma tosse, uma taquipneia súbita, né? Uma dor torácica súbita com dispneia, tosse, taquipneia, taquicardia. A gente tem que parar imediatamente e aí tem que investigar, chamar o médico e avaliar a necessidade de encaminhamento para emergência, tá bom? Essas reações por aférese, pessoal, são só reações que eu estou pincelando aqui com vocês. Como eu disse, não são frequentes. A mais frequente de todas é mesmo a toxicidade pelo citrato, mas é muito, muito, muito... Ela é mais comum, mas ela não tem uma frequência tão grande, tá bom? E como a Sara já adiantou, como eu disse a vocês, pessoal, toda e qualquer reação à doação, a gente tem que registrar na ficha de doação, tá? Na ficha de notificação à doação, e no SBS. Isso é muito importante, pessoal. Isso é importante até, isso serve até, gente, de trabalho, né? Quem quiser, nas regionais, fazer um trabalho, né, sobre o perfil dos doadores de sangue da regional, quais são as reações que podem acontecer, quais são as mais comuns, quem é o público, né, em que momento isso acontece. Então, lembrem a ficha de notificação sempre, sempre. Toda e qualquer reação adversa e também no SBS. Mas lembrar que também no Notivisa, somente a reação grave, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Doutor Franklin, no caso do doador apresentar uma convulsão, uma reação grave? Toda convulsão? Sim, sim, é uma reação gravíssima, tá bom? Inclusive, aquele doador, ele vai ser... lembra, a gente vai ter que chamar o médico, né? Ou se a gente estiver numa regional que o médico não esteja na coleta, né? No interior, a gente tem que encaminhar aquele doador para o hospital para avaliação médica, né? Lembra, é uma reação grave. Esse doador, ele vai ser barrado definitivamente, inclusive, a doação de sangue. Tudo bem? Tá certo? Tá bom? Viu? Outra coisa. Pode falar, Valdir. Entrou na coleta externa, sem médico, o doador iniciou a doação com a pressão 13/9 e teve uma queda que ficou 7/4. O que é que eu tenho que fazer se não tem médico no momento? Pronto, aí o que é que a gente vai fazer? Muito provavelmente, se a pressão e a frequência baixaram, eu tenho uma síndrome vasovagal. Eu vou elevar os membros inferiores daquele doador, tá bom? Eu sei que a cadeira na externa, ela não fica inclinada o suficiente para que os membros inferiores fiquem elevados, mas eu pego e elevo aqueles membros inferiores dele, deixo elevado ali por pelo menos 3, 5 minutos, até aquele doador voltar a si. Observo se ele não tem nenhuma outra sintomatologia, tá só sudoreico, pálido, tá com ânsia de vômito, vamos ficar ali um pedacinho, né? Verifico depois de um certo tempo a pressão dele novamente. Continua baixa, será que não tem necessidade de a gente fazer então um soro? Ou vamos elevar um pouquinho mais os membros inferiores daquele doador, né? Tenta com mais rapidez possível chamar o médico, né, no serviço, pede para o carro ir ao hospital, pegar esse médico, trazer, vai ser pior levar ele diretamente para o hospital. Então, assim, conduta inicial que a gente tem que fazer, parou a doação, tá, Valdemir? Olha aí, parou a doação dele, tato com 200 para a doação, eleva os membros inferiores daquele candidato, daquele doador e observa ele se tem algum outro sintoma associado, tá bom?
bom? Gente, como eu disse a vocês, essa é uma aula meio chatinha, né, pessoal? Deixa eu ver aqui vocês. Estão me vendo? Vocês estão me vendo, pessoal? Sim. Oi? Sim? Não está mais partilhando a tela, né? Pronto. Então, pronto, Não. pessoal. Pronto. Então, como eu disse a vocês, essa aula, pessoal, é uma aula muito teórica. Ela tem muita definição, é isso, aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas, assim, já é um pouco comum, aquelas reações que são mais comuns, a gente já tem uma familiaridade com elas, então fica mais fácil de a gente entender. Para aquelas que a gente não tem tanto costume, é sempre bom a gente ficar dando uma olhadinha na definição, na conduta. Esse material, eu vou tentar, durante essa semana, já ajeitar tudo na plataforma do IPH para vocês, tá bom? Todas as aulas que estão sendo gravadas, todos os slides que foram disponibilizados aqui, que foram compartilhados com vocês, para que vocês possam, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Pessoal, quer comentar mais alguma coisa? Não? Tá bom. Então, queria agradecer a vocês, né, mais uma vez, por estarem aqui comigo, né? A semana que vem a gente vai ter a nossa última aula, né, do nosso último treinamento, que vai ser uma aula que a gente vai falar sobre todas as sorologias que a gente avalia. Aquela mesma aula, gente, que a gente fez, que a gente conversou ano passado, né, em setembro, outubro. Eu sei que recentemente alguns. Então, muito importante que quem já viu esse treinamento reveja para tirar dúvidas. Tá bom? Esse treinamento ano passado, que vejam agora, tá bom? Para a gente tirar dúvidas e tudo mais, tá certo? Vai ser a nossa última aula, né? Vou deixar aí vocês livres às segundas-feiras de manhã, mas todo mundo já sabe, já me conhece. Se precisarem de alguma coisa, é só falar comigo, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, um beijo para quem quiser um beijo, um abraço para quem quiser um abraço, e a gente se fala semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.